como é que você dá condição para esse paciente acolher essa criança, ter perceber que ele pode oferecer algo diferente para essa parte dele? É que assim, aí entra nas intervenções, nas abordagens que eu utilizo, né? Então, por exemplo, se eu for usar o método Alesseia, que eu estudo com Mário Salvador, eu vou pedir para ela fechar os olhos, observar o corpo, observar o mundo interno, escutar as vozes, e aí eu vou conduzindo, Tá. tá? Se eu for usar o MDR, eu vou pedir para ela pensar numa cena que a gente vai escolher junto, né? Que algumas pessoas estão ouvindo aqui a gente pode saber do que a gente está falando e algumas não. Mas assim, de toda forma, são abordagens que vai acionar aqui, ó. Vai acionar aqui. A gente vai sair da conversa. Entendi. Aí você vai falar assim, tá, Cláudia, mas às vezes eu tento e o paciente continua aqui. Se ele Exatamente. continua aqui, nós temos que acalmar o sistema nervoso dele. E aí eu entro com o trabalho do IFS, que são partes internas, porque aqui é um guardião muito protetor que está dizendo: aqui na minha dor você não vai mexer. Porque se você mexer na minha dor, eu não vou aguentar, entendeu? Então, assim, você precisa ir ouvindo o paciente por essas perspectivas dinâmicas. Então, é como se dentro dele tivesse uma família interna. Entendi. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, é só ela parar e pensar. O que ela está pensando? E pessoas que têm muitos conflitos, ela pensa várias coisas. Então, é um estica, é um puxa, encolhe. Né? Pessoas que estão mais estáveis, conseguem uma autorregulação, elas estão escutando a gente e falando, nossa, isso faz sentido, pô, que legal, nunca tinha pensado. Tá? Pessoas ativadas, elas escutam a gente, elas vão para outro lugar, elas voltam, elas se perdem. Às vezes é muito difícil ouvir o que está ouvindo, ela sai da live, entendeu? Ou a cabeça dela vai para outro lugar e o corpo está aqui, entendeu? E isso acontece com o paciente também, Flávio. Então, quando a gente começa a falar e a gente percebe que o paciente já não está mais aqui, é porque ele não está dando conta. E a gente não tem que se sentir ofendido e lesado. Peraí, ó, deixa eu parar de falar. Porque falar, eu tô convidando aqui, ó. E uma terapia profunda, hoje, tá? De 4 anos para cá, eu não convido aqui. Eu convido aqui. Quando eu trabalhava com psicodrama também, né? Eu ficava muito nos disparadores, né? Disparadores corporais, disparadores mentais. Não são disparadores, é um outro termo do Perazzo. Eu acho que é disparador. Acho que não, mas não tenho certeza. E hoje eu falo dos introjetos, né? Então são os introjetos dentro da gente. O que essa parte está dizendo, né? Eu tenho uma paciente que ela verbaliza assim, ela sempre verbalizou isso, ela está comigo há muitos anos. Ela verbaliza assim: meu pai criou um cachorro bravo e ele não quis ser atacado. Não tem como, ele criou um cachorro para atacar. O cachorro é ela. Com o tempo que eu fui trabalhando com terapia de trauma, hoje nosso olhar é: este cachorro é um guardião da dor dela. Olha só. Então, não adianta eu arrancar esse cachorro. Nós precisamos da confiança desse cachorro. Então, é um processo lento. Muito. Né? E aí eu trago a informação, beleza. Que cachorro é esse? Sei lá, acho que é um pitbull. O pitbull, ele tem, geneticamente, ele tem ira. É diferente de um border collie. Um border collie não, de um, sei lá, Lulu da Pomerânia. É o seu, né? Meu, as minhas. Ok, então o teu, por exemplo, que não tem, só tem instinto. Mesmo o que esse cachorro ele seja agressivo, ele não vai atacar indiscriminadamente. Ela não
ataca indiscriminadamente, ela só ataca quando ela é atacada. Então, contar isso para o paciente faz com que o paciente fale assim, caraca, então assim, eu não ataco todo mundo, como me fizeram acreditar. Né? Então, isso vai tranquilizando o paciente. E esse tranquilizando vai construindo uma autorregulação nesse paciente. Esse paciente vai construindo uma autorregulação. Ele vai... É porque a partir do momento que ele vai ficando tranquilo, significa que ele está se sentindo seguro. Tá? Quando ele está se sentindo seguro aqui comigo, ela não precisa me atacar. Ela me conta que ataca outras pessoas. Mas ela não ataca todo mundo. Então, significa que ela está se sentindo segura comigo. Regulada. Okay? A hora que ela está se sentindo segura e regulada, aí sim a gente pode conversar, que ela vai lembrar do que ela está falando. Entendi. Ela não vai apagar a conversa. Entendi. Além de, talvez, experimentar a sensação de não precisar atacar. Naquele momento, com aquela pessoa. E assim, eu acho justo, né? Eu acho justo a gente trafegar nessa escada. Sim, cara, sim. Se você está sendo ofendido, você tem que atacar, você tem que se defender. Né? Se você não se defende, você paralisa, o outro vai vir para cima de você. É o mundo da sobrevivência. Se torna uma coisa que é um problema, é igual uma criança que briga na escola, né? Ela foi atacada. Então ela vai lá e ataca. O pai e a mãe falam que ela não pode fazer isso. Mas, gente, opa, eu fui atacada, então eu me defendi. Beleza, então vamos contextualizar. Você se defendeu, mas você não precisa fazer isso com tudo e todos. Né? E aí você vai ajudando essa criança a administrar essa energia que ela tem, né? Para ela poder se defender na vida. Porque ela também... E assim, essas defesas, igual a criança que briga ou o cara que é agressivo, né? São defesas, inclusive, em pessoas que estão nos aplicativos de relacionamento dizendo que querem se relacionar e são extremamente agressivas com qualquer pessoa que se aproxima, porque ela não confia. Então assim, esse sistema nervoso ativado, reativo, ele é para tudo. É no trabalho, é na relação amorosa, é com os filhos, é para tudo.